Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre alimentação infantil, né? Pois vocês, educadores, são parte desse processo muito importante na vida da criança, né? Vamos focar especialmente sobre a seletividade alimentar. Então a gente convidou uma educadora, né, para entender melhor os desafios que vocês encontram no dia a dia. Vamos lá? Tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou professora de educação infantil, trabalho há mais de 10 anos na área e trabalho com turmas de 3 a 4 anos. Quais as maiores dificuldades? As dificuldades hoje com relação à alimentação das crianças é realmente a ampliação do repertório de alimentos, né, do cardápio deles, a aceitação de frutas, verduras, legumes, né? A maioria tem uma certa resistência em aceitar alimentos que são um pouco mais coloridos, que eles sentem, né, que tem um aspecto diferente do que eles estão habituados. Então, é o que hoje ainda dificulta um pouquinho mais. Qual a sua ideia sobre alimentação saudável? A minha ideia sobre alimentação saudável é uma alimentação que seja rica em fibras, em ferro, em cálcio, em todas as proteínas e vitaminas que uma criança precisa para crescer e se desenvolver. Então, hoje, a maior preocupação é que as crianças se alimentem bem, dentro daquilo que elas realmente estão dispostas a aceitar, né? Mas que a gente consiga adaptar de alguma forma para que ela tenha todas as vitaminas necessárias para um crescimento saudável. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas, né, pela visão do professor. A primeira pergunta é: como ampliar o cardápio de uma criança com hábitos alimentares ruins? Lembrar sempre, né, que comer bem não é comer muito, né? Então, a criança, ela sempre irá comer o que é necessário para ela, né? Sempre oferecer alimentos saudáveis, né? Então, sempre oferecer alimentos saudáveis. O cardápio, ele já é planejado, né? Com uma diversidade de novas preparações, respeitando a sazonalidade, né? Justamente para familiarizar, né, as crianças ao contato com novos alimentos, né? Fazer oficinas de culinária também pode ajudar muito, né? Pois favorece o envolvimento da criança no processo e no estímulo sensorial dessa criança, né? De que forma podemos ofertar novos alimentos às crianças? Algumas crianças passam por esse processo de forma mais suave, né? Outras já são mais seletivas e podem ter mais resistência quando são apresentadas a novos alimentos. Antes mesmo de provar, a criança pode dizer que ela não gosta. Então, a resposta que vamos ter a esse comportamento é muito importante, pois deve-se afastar o medo e encorajá-la a experimentar, né? É importante lembrar que quanto menos pressionadas, mais confortáveis elas se sentem diante do novo alimento, né? Frases como: a professora gosta desse, vamos experimentar juntos, ajudam a entender que comer aquele alimento não precisa gerar uma resposta negativa. Em que fase a criança começa a ser mais seletiva com relação à alimentação? Então, o comportamento mais seletivo, ele coincide com uma etapa do desenvolvimento da criança, né? Por volta dos 2 anos de idade, né? A criança inicia o aprendizado da autonomia e descobre o prazer de realizar por si só, fazendo escolhas, inclusive na alimentação, né? É importante lembrar que esse é um momento importante do desenvolvimento infantil, então ele deve ser guiado pelos educadores e não visto como um problema, né? Nesse sentido, é importante conhecer o conceito de alimentação participativa na introdução alimentar, né? É importante a gente falar disso na escola, porque a introdução alimentar ela pode gerar muitas expectativas. Então, é comum que o bebê não as corresponda, né? Comendo menos que o esperado, recusando muitos alimentos. Isso gera uma grande preocupação e frustração. Você sabe a importância da criança ter autonomia ao se alimentar? Ter autonomia na hora da alimentação tem muitas vantagens. É interessante que a autonomia infantil seja desenvolvida, pois ela faz parte da construção da personalidade dessa criança. Ela faz parte da capacidade de se conduzir e de tomar decisão por si própria, e futuramente de saber se guiar sozinho nos afazeres do dia a dia.
A autonomia, ela está ligada ao desenvolvimento da consciência moral. Ela possibilita que o indivíduo faça escolhas e sejam capazes de correr atrás dos seus sonhos e objetivos. Por ser tão importante, ela precisa ser estimulada e também pelos educadores nas escolas. Qual o problema das distrações na hora de comer? TV, celular e tablets são as distrações mais comuns utilizadas para fazer com que bebês e crianças comam tudo. Fato é que pais desesperados se sentem salvos quando a situação está fora de controle. Mas as telas elas não podem se tornar requisito essencial para que as refeições ocorram. Vamos ver por quê? As telas têm um poder de distração muito grande. E é ainda mais perigoso quando a gente soma aos malefícios da publicidade infantil. O vício em telas ele não é quebrado de um dia para o outro, mas é possível quando se estabelece uma rotina de transição. Mas o que fazer e por onde eu começo? O exemplo é essencial. Pais e educadores também devem se dedicar às refeições sem as distrações das telas. Deixe que a criança ou bebê interaja com o seu próprio alimento. Podem ser usados pedaços grandes ou amassados para que o bebê sinta o odor, a textura e o sabor dos seus alimentos. Pode também ser dado uma colher para que ele mexa no seu próprio alimento. A bagunça é inevitável, mas é muito positiva nesse momento. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua atenção e esperamos ter ajudado com algumas informações e dúvidas. Até mais!